Olá, amigos, estamos de volta para apresentar mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru e veiculado pela TV Educativa Prevê, daqui de Bauru também. Ele está de volta, Moisés Rossi, para os seus cumprimentos. Olá, Sidney, olá, amigos, mais uma vez, uma alegria estar aqui para tentarmos entender um pouquinho mais dessa vida maravilhosa que nos cerca. Moisés, no programa passado, há algumas semanas, você nos falou a respeito das características tanto do Centro Espírita como do Espiritismo. E eu estou lembrado que você falou a respeito de vários aspectos que nós podemos encontrar dentro da Casa Espírita. Você falou que ela é um hospital, falou que ela é uma escola, ela é uma unidade de trabalho. Até que ponto, Moisés, nós podemos dizer que a pessoa, quando comparece a uma casa espírita, até que ponto ela encontra consolo, até que ponto ela encontra ânimo para superar ou pelo menos minimizar as dores da existência? Fundamentalmente, Sidney, o que a pessoa encontra na casa espírita, na reunião de estudo do espiritismo, é exatamente isso que você falou. É compreensão da vida, entendimento, consolo, bem-estar. Jesus falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É isso que a gente encontra na casa espírita. Um fardo leve, nada é proibido, apenas ensinamento de Deus. O que Deus criou, como Ele criou e como nos adequar a isso. Com leveza, sem proibição, sem peso, sem penas, uma tranquilidade. E conhecimento da vida, de Deus, de Jesus. O Espiritismo passa conhecimento. Quando você conhece, fica fácil. O jugo fica suave, o fardo fica leve de você praticar. Aliado a isso, a troca de energia que se faz pela boa vontade dos participantes, aliados à prece, ao estudo bom sobre o Evangelho de Jesus, sobre a vida, tudo isso nos reabastece de energias, fazendo com que a gente saia sempre da casa espírita muito melhor do que adentrou. As outras religiões também. Nós respeitamos todas as religiões e é claro que cultivando a prece, o estudo, também vai fazer com que a pessoa se sinta bem. O grande problema é que, às vezes, algumas pessoas, ministrando os ensinamentos, acarretam um peso excessivo nos fiéis. Eles são obrigados a isso, aquilo outro, até financeiramente, em alguns casos, que não existe no Espiritismo. Nós temos o direito de errar. Ideal é que acertemos, não é? Quando a gente acerta, a reação é boa. Mas não temos o direito de errar, Deus permite. Por que a religião vai me proibir de errar? Eu errando, aprendo também, porque eu sofro a consequência e vejo que aquilo está errado. Então a reunião espírita, ela é maravilhosa para nos dar boas energias, para nos sentirmos bem, leves, mas principalmente para compreendermos Deus, Jesus e a vida. Mas, Moisés, do jeito que você está falando, eu estou ficando bem animado. Parece que você está nos trazendo aí uma espécie de fórmula mágica. Apenas a minha presença no Centro Espírita já me garante o céu? A sua presença na casa espírita não vai garantir o céu, não. Mas se você ouvir, prestar atenção, duvidar, questionar, refletir, pensar, interiorizar conhecimento e praticar, veja que o caminho é longo. É muito mais fácil fazer uma promessa, cumprir a promessa e Deus te levar para o céu. Não, não é assim que funciona a vida. Deus criou-nos simples e ignorantes para que a gente aprenda, se desenvolva, seja puro e perfeito. O paraíso não está ali nem lá. O paraíso está dentro de nós. Moisés, basta aceitar Jesus para a gente ser feliz? Depende do que significa aceitar Jesus. Aceitar que ele existe é histórico. Você é obrigado a aceitar que ele existe. Agora, aceitar Jesus significa praticar o que Jesus ensinou. Não basta acreditar nele? Não basta acreditar.
Não basta acreditar que é bom perdoar, você tem que perdoar. Não basta acreditar que tem que ser humilde, tem que ser humilde. Você acreditar que os outros têm que ser humilde, não melhora você. Você que tem que ser humilde. Então acreditar em Jesus significa acreditar no que ele falou e praticar o que ele falou. Aí sim você vai ter construído o paraíso dentro de você mesmo. Moisés, você falou no programa passado que isto aqui é um hospital, que é um local que pensa as feridas. Você acabou de dizer aí que se a gente levar a sério a religião, e não apenas o espiritismo, mas outras religiões também, mas a pessoa que leva a sério e promove a sua transformação moral, como é que ela sabe que ela está no caminho certo, Moisés? Porque ela sente. Sidney, o ditado fala, mente sã, corpo são. Você falou em hospital. Se você sana a sua mente, o seu interior, o seu campo íntimo, se você interioriza o evangelho de Jesus em você e pratica, a mente vai ficando cada vez mais límpida, mais cristalina, mais elevada, mais pura, mais perfeita. Logo, você transfere tudo isso para o corpo físico. E a vida fica muito mais tranquila e muito mais suave. O que nós precisamos compreender é que tudo ao nosso redor, para estar bem e para dar certo, não depende de Deus, não depende de Jesus, não depende dos outros. Depende de nós mesmos. Aquilo que nós temos no nosso campo íntimo se reflete em todo o nosso ser. Na mente, no emocional, no vibracional e no corpo físico. Basta que a gente busque com atenção. E veja, isso não é um milagre do espiritismo. Qualquer religião que a pessoa procure, realmente se enfronhe na religião, adentre, busque entender e praticar a religião, ela se melhora, tanto que isso é uma propaganda que as religiões fazem. Venha para a nossa religião, que seu emprego melhora, seu carro melhora, sua casa melhora. Claro que melhora. Não é a religião que faz melhorar, é a sua transformação íntima, as suas atitudes, as suas aspirações é que ficam melhores e você melhora todo o resto. Não saia daí. No instantinho estaremos de volta. É só aguardar o nosso apoio cultural. Estamos de volta para mais um bloco do programa Despertar, que hoje está vibrante. O verbo de Moisés Rossi é entusiasmador, ele nos compele, ele nos impulsiona, nos convida à reflexão. Moisés, por que o espírita tem mania de falar em caridade, fora da caridade, na salvação? E por que dentro da doutrina cristã espírita nós temos tantas casas assistenciais? Sidney, o trabalho voluntário, ele é uma bênção na vida de qualquer pessoa. Todo indivíduo que realmente procura se doar, a caridade é aquela que você se doa, aquela que você participa, é aquela que você se envolve. Você nada mais está fazendo com o trabalho voluntário do que devolvendo para a vida o que a vida te deu. Nenhum de nós, Sidney, consegue viver isoladamente.
Nós precisamos dos outros para todas as atividades da vida. A camisa que eu uso não sou eu que fiz, a comida que eu como não sou eu que produzi, que fiz, enfim, a gente vive todo num contexto. Para nascer nós precisamos de um pai e de uma mãe, a gente precisa de professores na escola, a inter-relação social, ela é fantástica. Se você perceber o Evangelho de Jesus, ele nada mais é do que uma filosofia de vida, uma forma de viver em sociedade de forma harmônica. Por isso que o Espiritismo insiste em tanto na caridade, na fraternidade e expõe as pessoas, oferece às pessoas a oportunidade desse trabalho voluntário. Porque é a forma de nós aprendermos a viver em sociedade. Nós aprendermos a interagir com as pessoas, a devolver o que nós recebemos e, como eu disse lá no programa passado, tudo que você emite para o meio, para o universo te devolve. Depois de um trabalho voluntário, você vai para casa cansado, mas aliviado, feliz, leve, gostoso, bem. Para isso que serve o trabalho voluntário. É o nosso crescimento espiritual, é a nossa devolução do que nós recebemos e o aprendizado que nós fazemos rumo à pureza, à perfeição e à felicidade maior. Moisés, tudo isso que você disse aí, eu estou deduzindo que não seja aplicado apenas às pessoas da sociedade, às pessoas vivas, às pessoas materiais. O espírita tem a mania de falar com mortos. Para que ele fala com os mortos? Qual o objetivo? Moisés já não proibiu isso? O espírita consegue fazer caridade com aqueles que já morreram também? Também. Moisés proibiu a consulta aos mortos, não é? Consultar o morto é ir lá perguntar para ele o que você deve fazer da sua vida. O livro dos médiuns é muito claro sobre isso. Nós não devemos consultar os mortos. Agora, conversar com o morto, isso sempre existiu. O que mais tem na Bíblia é encarnado conversando com o desencarnado. Jesus conversou com Moisés e Elias na Transfiguração, no Monte Sinai. Ele subiu lá, Transfigurou, apareceu Moisés e Elias, os dois mortos, não é? No livro, na carta de João, lá perto do Apocalipse, está escrito: e o Evangelho foi pregado até aos mortos, para que mesmo eles tendo vivido segundo os homens na carne, vivam segundo Deus em espírito. O que isso quer dizer? Que nós podemos ensinar o Evangelho aos mortos. Quando no Espiritismo nós conversamos com mortos, nós não consultamos. Jamais permitimos que o Espírito venha falar da minha vida, da sua ou do outro. Quando ele sabe o Evangelho mais que nós, ele ensina o Evangelho para nós. Quando nós sabemos o Evangelho mais que eles, nós ensinamos o Evangelho para eles, dependendo do tipo de espírito que venha. O espírito desencarna, não consegue praticar o Evangelho de Jesus, vive numa situação complicada, comparece numa reunião nossa e fala: meu amigo, é o que Jesus ensinou, você está equivocado nesse ponto, naquele, porque está contrário ao Evangelho de Jesus. Se ele entender e quiser praticar o Evangelho de Jesus dali para frente, ele passa a viver melhor. Então é a caridade feito também aos mortos, é o Evangelho pregado também aos mortos. Moisés, parece-me que o Espiritismo não inventou uma nova religião, né? Na verdade, o Espiritismo não inventou nada. O Espiritismo não criou nada. Não tem novidade nenhuma no Espiritismo. Lá fora as pessoas falam: nossa, Espiritismo é uma religião diferente. Não tem nada de diferente aqui. Tudo que nós praticamos no Centro Espírita tem e é praticado na Bíblia. Você não vai encontrar num centro espírita uma prática sequer que não seja a prática da Bíblia, que já se tenha praticado no passado e que esteja escrito na Bíblia. A única diferença é que o Espiritismo estudou, compreendeu as leis, os mecanismos que regem tudo isso, entendeu e coloca em prática agora. As outras religiões não conversam com o morto porque não quer. Porque Jesus conversou com mortos, os profetas conversavam com os mortos, os reis consultavam os mortos. Isso tem na Bíblia. O passe, imposição de mão, Jesus impunha a mão, os discípulos impunham a mão. Tudo tem, tudo que tem no Espiritismo tem na Bíblia. Não tem novidade nenhuma aqui. Kardec apenas esclareceu todas as coisas. Tudo que a gente não entendia, achava que era milagre, achava que era poder oculto,
O Espiritismo vem nos ensinar que não, que são coisas naturais, leis naturais na vida que nós temos, as leis criadas por Deus que nos regem. Bem, você já falou para nós que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, isto é Jesus que volta a nos falar. Você falou que ele explica o porquê das coisas, mostrou o aspecto filosófico. Nesse finalzinho de bloco, dê uma palhinha para nós, já que você disse que tudo que tem no Espiritismo já existia antes, fala um pouquinho do aspecto científico do Espiritismo. O Espiritismo ele é considerado uma ciência, uma filosofia e uma religião. Por que uma ciência? Porque nós pegamos aquelas práticas do passado, por exemplo, os milagres de Jesus. Todo mundo entende que Jesus curava as pessoas com o seu poder. Isso é milagre. Uma coisa que transcende as coisas naturais, que vai além do natural. Jesus, com a vontade dele, curava. Nós, estudando os mecanismos da vida e a atuação das leis de Deus em nós percebemos que o que Jesus fazia não era milagre, era conhecimento. Porque ele próprio falou que tudo o que ele faz, um dia nós faríamos. E nós não somos Jesus. Quando nós adquirimos o conhecimento a tal ponto, a gente consegue fazer também. O que Jesus fazia? Não só ele, mas como um grupo de espíritos elevados que o acompanhavam em sua missão, modificavam a matéria através de um trabalho intelectual, proporcionando as curas. É isso que nós chamamos de ciência. Nós estudamos os mecanismos, as leis que regem e repetimos. Buscamos repetir. Na casa espírita, por exemplo, tem trabalho de cura, como em outras religiões também. Só que nós não entendemos que é um milagre do médium. Nós entendemos que o médium é um intermediário que doa energia para os espíritos manipularem a energia e curarem o corpo físico da pessoa. Isso que é ciência. Qual o mecanismo da comunicação com os mortos? Que leis que são usadas, como isso acontece? A gente estuda isso e repete, conseguindo os mesmos resultados. Por isso é uma ciência. Você estuda, pesquisa e repete os resultados sempre. Então, estudando, não trazendo novidade nenhuma, estudando o que já existia, nós demos passos adiante na compreensão da vida, nas ocorrências que nos cercam, principalmente naquelas que eram tidas como aberração das leis naturais. A gente consegue entender que estão dentro das leis naturais, dos acontecimentos naturais, porque nós conseguimos repetir. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Moisés se o Espiritismo responde a todas as perguntas. Afinal de contas, ele falou que é uma filosofia, acabou de trazer o aspecto científico da doutrina espírita. Será que ela explica tudo mesmo? Inclusive as vidas passadas? Não saia daí, no instantinho estaremos de volta. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, Despertar, com a presença de Moisés Rossi. Moisés, nós deixamos pendente para a passagem para este bloco a pergunta de
como que o Espiritismo explica muitas coisas. Tem respostas para tudo? Como explicar, por exemplo, eu jamais imaginava, Moisés, na minha juventude de mocidade espírita, que hoje fosse encontrar tantos consultórios tratando das vivências passadas, falando da reencarnação assim livremente. O Espiritismo explica tudo, inclusive as vidas passadas? O Espiritismo explica principalmente as ocorrências da vida passada se refletindo nesta vida. Mas a gente precisa entender, a sua pergunta ela é bastante ampla. O Espiritismo explica tudo. O Espiritismo, até agora, explica tudo que o nosso intelecto e o nosso desenvolvimento moral consegue compreender. Como que Deus cria a inteligência? Não explica. Ainda não está na nossa capacidade de compreensão. Agora, aquilo que nos cerca, aquilo que interage com a nossa vida, aquilo que participa do nosso momento, isso o Espiritismo explica tudo, sim. E principalmente os porquês das coisas. Como eu disse no encontro passado, ele não fala da sua vida, mas ele fala das vidas, das ocorrências da vida. Quando ocorre tal coisa, possivelmente no passado, por exemplo, uma pessoa, uma senhora com dificuldade para engravidar. Normalmente a pessoa que tem dificuldade, ela quer muito engravidar. E tem pessoas que têm dificuldade, faz tratamento, não consegue, é complicado. Isso tem uma causa no passado, claro. Houve no passado alguma forma de menosprezar a maternidade. Algum abuso, né? Algum abuso, algum aborto, algum maltrato, enfim. Por quê? Porque para toda reação inteligente tem uma causa inteligente. E nós só sofremos reações das nossas ações. Então, se acontece comigo agora, é porque lá no passado eu demonstrei não ter compreendido, não ter aceitado, ter me equivocado em algum ponto. Então agora acontece algo comigo para que eu compreenda e ao longo das encarnações eu aprenda tudo, desenvolva o meu intelecto num grau máximo e a minha moral num grau máximo, para ser puro, perfeito e totalmente feliz. Então o Espiritismo, principalmente com as informações que nós já temos, mas fundamentalmente com o diálogo que nós temos com os mortos. A gente aprende nos livros e exercita na prática. O espírito em desequilíbrio, que se equivocou aqui na Terra, ele vem até nós em desequilíbrio, não se sentindo bem, tendo dificuldade em ter paz, em ter tranquilidade, em encontrar um lugar bom. E a gente percebe que o que ele fez aqui é a reação que ele está sofrendo ali e é o que ele tem que aprender para se refazer, voltar a ser feliz, voltar a ter paz no seu coração. Então o Espiritismo é uma doutrina maravilhosa, é o Consolador que vem esclarecer todas as coisas que estão acontecendo conosco neste momento. Agora, não exatamente como surgiu Deus. Não, isso também ainda não está no nosso poder intelectual de compreender. Mas aquilo que nos cerca, sim. O Espiritismo esclarece Deus, a criação, as leis, Jesus, o seu evangelho e o porquê da prática desse evangelho fazer-nos felizes. Moisés, pelo que você falou neste programa, no programa anterior, parece que no atacado a doutrina espírita não foge muito das outras religiões. Isto é, se eu semeio mal, eu colho mal. Só para encerrar o programa de hoje, Moisés, você pode me dizer, você tratou da parte religiosa, do aspecto filosófico, deu uma pitadinha aí no aspecto científico. Qual desses aspectos você acha o mais importante da doutrina espírita? Sidney, o intelecto nós desenvolvemos obrigatoriamente. Desde o maternal até o pós-PhD, nós estamos desenvolvendo o nosso intelecto, aprendendo a ciência universal. A filosofia de vida e a religião se encaixam no mesmo pacote. Nós precisamos da religião para o desenvolvimento moral. A ciência a gente aprende na escola.
São duas asas para a evolução. O desenvolvimento intelectual, que a gente aprende na escola. O desenvolvimento moral, que antigamente os pais ainda nos impunham, agora nem isso. A gente vai aprender aonde? A gente vai aprender na religião. O ser humano precisa de Deus, carece Deus, anseia Deus em sua vida. Nós não nos sentimos completos sem a sensação de Deus em nossa vida. E isso é uma prova com o número de religiões, de seitas, falando sobre Deus e o número de adeptos. Qual a porcentagem das pessoas que não sentem necessidade de Deus na humanidade? É muito pequena, porque nós, seres humanos, necessitamos do Criador. É uma necessidade íntima para nos completar. E a única coisa que nos traz o Criador, que nos traz Deus, e diga-se de passagem, quando a gente fala Deus, existe preconceito até na palavra Deus. Porque quando você fala Deus, ninguém imagina aquele Deus severo, aquele Deus que pune, aquele Deus religião. Não! Deus é só a forma de nós indicarmos a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Aquele que organiza, que cria e organiza o universo. Você pode chamar ele do que você quiser. Se você tiver problema com a palavra Deus, não tem problema nenhum. Chama de Jeová, chama de Messias, chama de José, não tem problema. Alá, Deus não tem problema de como você chama ele, entendeu? O que nós precisamos compreender é que Deus é a inteligência que cria e mantém. Se você quiser chamar de Deus, tudo bem, ou não, mas nós necessitamos disso. Nós precisamos dessa força criadora e que mantém a vida em nós e a nossa participação com ela. E o que nos traz isso no planeta Terra é só a religião. Religião é importantíssima para todos nós, cada um na sua. Tudo bem, cada um se sente melhor numa religião sem problema nenhum. Espírita não é melhor que católico, não é melhor que evangélico. O espiritismo está alguns passos adiante das outras religiões porque ampliou o seu desenvolvimento de entendimento de Jesus. Apenas isso. Realmente você nos trouxe aí ânimo para continuarmos nas nossas religiões, frequentarmos as nossas igrejas, nossos templos evangélicos, os centros espíritas, ou quando não é possível, acompanhar pela internet, pelo celular, as palavras que vêm nos trazer de volta o convite para seguirmos os passos de Jesus e nos encaixarmos finalmente dentro das leis divinas. Obrigado, Moisés, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Abraço, Sidney. Abraço a todos. E muito obrigado a você pela sua companhia. Na próxima semana estaremos de volta.